agradeço a presença de todos, né? Hoje, esse é o nosso último dia e o penúltimo painel da jornada regulatória ABIMED. Esse painel é sobre a do INPE, Declaração Única de Importação e Impactos Regulatórios para Dispositivos Médicos. Esse painel abordará a do INPE como instrumento central do novo processo de importação, com foco nos impactos regulatórios para dispositivos médicos. Serão discutidas as mudanças em relação aos procedimentos anteriores, a integração com órgãos anuentes e os reflexos para conformidade, prazos e previsibilidade regulatória. O tema é estratégico para empresas que atuam no comércio exterior de produtos para a saúde. E para compor esse painel, primeiramente, gostaria de convidar Elisa Bocchia, gerente da Gerência de Controles Sanitários de Produtos, em portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegários, da Anvisa. Ela é biomédica, atua na agência desde 2007, com experiência na área de vigilância sanitária em pontos de entrada do país. Em segundo lugar, eu gostaria de convidar Liene Fratin, coordenadora de comércio exterior na Boston Scientific, administradora com MBA em gestão empresarial, possui mais de 16 anos de experiência em logística internacional, com atuação em compliance e em transformação de processos. E para moderar esse painel, eu convido a Paula Brandão, coordenadora de comércio exterior na Stratner, profissional com mais de 20 anos de experiência em comércio exterior, atua na gestão de operações internacionais, com foco em eficiência, compliance regulatório e otimização de processos logísticos. É comigo a primeira? Eu começo? Bem, eu prefiro ficar em pé. Eu vou ficar dali, que eu acho que é mais fácil por causa da apresentação também, gente. Eu estava vendo a minha foto ali, aquele sorriso, gente, foi antes da do INPE, tá? Eu vou ter que mudar essa foto, porque ela não está correspondendo. Dá para falar daqui? Acho que é mais fácil. Tá ligado? Tá. Bem, pessoal, boa tarde. É um grande prazer fazer parte de mais uma jornada regulatória aqui na ABIMED. Agradeço demais o convite. Em nome da Gerência Geral de Portos e Aeroportos, e hoje falando aqui de um assunto, né, que está todo mundo aí pensando e refletindo como trazer e fazer melhores resultados e performances nos processos de importação. Então, o que eu trouxe para cá, né, que o Márcio tinha me colocado a respeito do que das principais dúvidas, das principais dores, angústias, e já compartilho aqui que a angústia também é nossa. É um processo novo para todo mundo. Então, quando a gente fala em do INPE, a gente fala, isso eu falo em todas as minhas palestras, não é uma mudança procedimental, é uma mudança cultural. Então, a gente tem ali vários pontos ou vários passos que a gente realmente precisa repensar e revisitar os nossos fluxos de trabalho. Acho que eu deixei aqui. Então, vamos lá. Eu fiz uma apresentação aí, eu não sei qual é a dinâmica, se pergunta depois, acho que vai ter muita pergunta depois. Depois, gente, senão a gente não sai daqui. Mas, assim, primeiro, acho que todo mundo já conhece, né? Esse é o que é o Portal Único do Comércio Exterior. Então, o que a gente tem hoje são vários módulos. Isso era uma promessa que começou lá em 2014, com vários desenvolvimentos, idas e vindas. A Receita Federal tem desenvolvido, junto com os outros órgãos anuentes, com a SERPRO também, MEDIC, para que a gente tenha aí um processo mais eficiente em termos de importação para todo mundo. Então, o Márcio está me falando aqui, não sei quem falou, acho que foi você mesmo, né, que falou da questão do tratamento tributário, e eu não vou falar, graças a Deus, porque eu não entendo nada disso. O imposto não é comigo, a única coisa que eu vou cobrar de vocês é a taxa da Anvisa, então eu não vou falar nada disso. Mas todos esses... Tem apontador aqui? Tem. Não. Não, você quer pontuar? Não, se tem... Pointer. Aqui, ó. Esse botão aqui. Ah, gente, era o botão mais fácil que tinha. E eu fui atrás. Então, quando a gente fala, isso vocês têm, né? Então, onde que a Anvisa
tem essa interface dentro do portal único. É na questão do LPCO, e dos sistemas e dos regimes aduaneiros, a gente também tem atuação, né? Mas a gente atua e a gente utiliza do sistema a questão da gestão de risco. A janela única de inspeção ainda é uma promessa, a gente ainda não tem essa janela única, apesar de a gente já ter um relatório de inspeção único. E o PCCE, que é o pagamento integrado, quer dizer, desde o LPCO, a Anvisa já trata os pagamentos das suas taxas através do PCCE, que é um módulo dentro do Siscomex de pagamento integrado, e o CCT, que é o controle de carga e trânsito. Então, vários módulos, como vocês estão vendo aqui, a gente tem essa interação e essa atuação. E, por parte do importador, o que é importante, né, sistemas transversais, é o catálogo de produtos, o cadastro de atributos, produtos e atributos, agora que eu vi. E a anexação, que são os documentos necessários para a gente fazer a anuência ou então para levar aí os seus processos à frente, né? E qual é a grande diferença que a gente tem em relação ao que a gente tinha no sistema LIDI? A gente começa, a Anvisa hoje hoje não, né? Desde sempre. Ela sempre atuou na anuência, mas ela atuava no LPCO, que fazia uma integração com o LI. Hoje, a atuação da Anvisa é na do INPE, né, na Declaração Única, que veio aí de forma obrigatória a partir de 27 de abril. Né? O que mais muda, né, em relação ao TA? TA é o tratamento administrativo. O tratamento administrativo dos órgãos era em cima de NCM, dos destaques, e agora, no novo processo de importação, além do NCM, a gente também utiliza os atributos, que hoje são aqueles campos do INPE, e todas as informações do catálogo de produto. Né? Então, o LI ele vinha com um formulário estático, né, onde você trazia essas informações para o LPCO, e, no caso da do INPE, você vai ter única e exclusivamente os dados de mercadoria. A gente atuava, então, como eu falei, antes no LPCO, agora diretamente na do INPE, a taxa permanece pelo pagamento pelo PCCE, e a GR, que a gente utilizava a GR é a gestão de risco, o nosso gerenciamento de risco, ou seja, aquele conjunto de regras que vai direcionar cada tipo de importação, cada finalidade, cada produto, dependendo ali da sua especificidade, para aqueles canais de parametrização verde, amarelo, vermelho. Tá? Então, a gente utilizava uma GR no LIDI, principalmente no LPCO, com poucos parâmetros, e agora a gente está utilizando todo o sistema de regras que a própria Receita Federal utiliza. O que isso traz de benefício? A gente consegue combinar parâmetros e ter índices e percentuais de direcionamento de risco muito mais precisos. Acho que uma água. Acesso aqui aos dados da licença, agora a gente tem acesso a todos os dados da declaração. Então, como falei, atributo, NCM, catálogo, tudo vem para a gente. E quando a gente precisava alterar uma LI, tinha que ter uma LI substitutiva e o novo processo de importação, agora ele vem com a retificação. É bom e é ruim, né? Retificação, eu não vou nem falar da retificação, gente, porque eu estou cansada. Retificação me cansa. Tá? Passa. Então, qual é o fluxo de tratamento da do INPE? Então, a do INPE você faz o registro da do INPE, aí ele vai parametrizar, de acordo com o gerenciamento de risco, tanto da Receita quanto dos demais órgãos anuentes, e aí, então, ele vai entrar lá para a distribuição dos anuentes. Então, dentro do módulo da do INPE, a gente, depois que você tem toda essa revelação de canal, que é importante a gente falar isso hoje, como é que está funcionando, a revelação de canal é que ele entra para a distribuição. Aí vai lá para o órgão anuente, que é a equipe de anuência, ela vai analisar essa declaração, se for necessário, vai solicitar a inspeção canal vermelho, quando, claro, não for diretamente para um canal vermelho. Vai analisar, vai liberar ou vai emitir uma exigência. Se tiver um relatório de inspeção, ele tem que concluir o RIF. E isso é uma coisa que a gente também, em algumas situações, sem a conclusão do RIF, a gente não consegue seguir na do INPE. Então, a gente precisa do relatório de inspeção, isso é uma parte nossa, né, que a gente tem que fechar ali o RIF para que ele possa continuar. Então, existe, só trazendo para vocês, esse é só um exemplo, muitas, como é que eu posso dizer,
gatilhos, né? Eu preciso fechar, eu preciso concluir, eu preciso colocar uma exigência, ou eu preciso ativar uma exigência para que a do INPE siga e apareça para vocês qual é o estágio, como é que a gente está tratando ela. Tá? Então, isso também é uma outra mudança nas nossas equipes de anuência, né? Então, a gente também tem que falar isso, porque não está sendo fácil para a gente também entender toda essa dinâmica. E aqui eu faço... Ela entrou 27/4 como obrigatória, só que desde o ano passado a gente estava com ela optativa. E muitos dos problemas que a gente está enfrentando agora é porque a gente não tinha realmente massa de dados, a gente não sabia desse volume, a gente não estava entendendo como é que o sistema ia comportar a demanda de processo da Anvisa. E isso trouxe para a gente, claro, vocês estão sabendo disso, um número muito grande de canal amarelo, um grande número de exigências, porque a gente está ali também, são campos não declarados, são situações que não estão muito claras e a gente sempre está ali emitindo exigências. Então, é também um processo de aprendizado para a gente também, para toda a equipe de anuência, que tem se empenhado demais. Então, a gente tem muito trabalho, mas a gente está tentando vencer aí os obstáculos. Então, aqui eu só trouxe para deixar muito claro quando é que a Anvisa vai atuar. Então, você registrou... Primeira coisa, né, gente? Não é culpa minha, não. Está na lei, você tem que pagar a taxa primeiro. Pagou a taxa, registrou a do INPE. Por quê? Porque a do INPE para a Anvisa, você só consegue registrar com o LPCO de taxa anexado. Se não tiver o pagamento da taxa, a do INPE tem uma trava e ela não vai para frente. Anexou documento, outra trava. Se não tiver documento anexado, a do INPE não registra, ela não efetiva o registro. Aí você tem a revelação do canal. Quando revela o canal para o importador, aí que ela vem para a distribuição e para a análise da Anvisa. Então, a gente só vai estar visualizando uma do INPE, que está na nossa, como eu falo, na minha aba, para analisar aqui, ó, nesse momento de distribuição. Todo esse processo aqui, que é anterior, e que hoje ele funciona no embarque da carga, né, somente após o registro do INPE, após o embarque da carga, a gente só vai ver aqui. E aí, aqui está o grande gargalo em relação a tempo, que não é um tempo de análise, mas principalmente é um tempo de armazenagem, né? O tempo hoje, o prazo hoje que a carga fica nos recintos, sem dúvida alguma, aumentou significativamente. Quais são os pontos de atenção que eu trouxe aqui para vocês e que eu acho importante a gente frisar? De novo, o que a gente fala aqui, eu acho que é uma grande parceria público-privada. Não adianta eu aqui ficar ditando regras, ou a Receita Federal também ditar regra de como é que o portal vai funcionar se a gente não tiver um entendimento e a gente não tiver uma parceria, né? O que cabe ao importador, o que cabe ao órgão anuente, o que cabe à Receita Federal, o que cabe ao SERPRO. Então, a gente tem ali um conjunto de situações e de ações que a gente tem que trabalhar de uma forma muito integrada. E eu acho que essa é a intenção, e por isso que eu agradeço até a oportunidade. Eu estava brincando aqui com alguns que eu vinha blindada, né, porque eu sabia que eu ia apanhar um pouco, mas eu acho que essa troca é muito importante, porque eu preciso também, a gente já tem, as associações têm mandado para a gente das dificuldades, mas eu acho que é importante a gente estar aqui para conversar e tirar algumas dúvidas e até reforçar alguns critérios. Esse aqui é um informe que eu acho que todo mundo recebeu, está no site da Anvisa e também a gente mandou para as associações, né? E quais são? A gente fez esse informe, gente, pela quantidade imensa. Eu vou falar, não conto para ninguém, não está gravando não, né? Mas a Anvisa hoje tem mais de 3.000 do INPEs em canal amarelo. Eu não tinha isso em LPCO. E por que eu estou tendo tanto canal amarelo? Ontem a gente teve uma reunião emergencial com o SERPRO, Receita Federal, MEDIC e Anvisa, para tentar mudar algumas coisas ali em relação a atributos, para não ter mais o direcionamento de canal amarelo, e eu vou falar o que está acontecendo. E o principal é isso aqui, ó. Atributos de catálogo que não são preenchidos, informações incorretas ou incompletas na do INPE e ausência de preenchimento do campo finalidade de importação. Gente, vocês não, porque eu acredito que aqui ninguém está errando, mas não colocar finalidade de importação na do INPE, que era um atributo não obrigatório até então, ele direciona todas as do INPEs para canal amarelo. Por quê?
Porque finalidade de importação é um critério importante na gestão de risco. A depender da finalidade de importação, do NCM, do produto, eu vou direcionar o percentual de canal, se vai para verde, amarelo, vermelho. Então, assim, é um produto que eu tenho baixo risco, que está tudo ok, então, ele tem um percentual de canal amarelo e vermelho muito menor. Agora, quando eu não tenho essa informação, que eu não sei o que está acontecendo, que produto que é esse, não tem como, ele vai direcionar para canal amarelo. E o que a gente verificou na última semana foi justamente isso, o direcionamento imenso para canal amarelo, porque esse atributo aqui não estava sendo preenchido. Quando a gente tem também diversas do INPES, que estão nesse sentido, né, como está falando aqui no amarelo da parametrização da finalidade, ou incompatível também com a operação declarada. Às vezes não é nem que não declarou, às vezes o que ele coloca como finalidade não é compatível com os documentos que estão lá, ou mesmo com a taxa que colocou. Assim, a gente tem visto falhas, entendeu, muito gritantes em relação ao que aconteceu com a LPCO. A gente não tinha tanto problema de preenchimento como a gente está vendo agora na do INPE. A gente teve, citar aqui um exemplo do medicamento, era um medicamento, né, acabado, e aí, como era um biológico, ele classificou como células, tecidos e órgãos. Gente, aí foi para outro posto, aí aquele posto viu que não era aquilo, voltou para o posto PAFME, que vai fazer uma exigência, que vai pedir toda a documentação. Então, veja, é uma informação que direciona, categoria regulatória, primeira coisa, ela direciona o posto de análise dentro da Anvisa. Vocês sabem disso, a gente tem o posto de medicamento, o posto de alimento, de cosmético e de produtos para a saúde, claro, né? O de vocês, dispositivo médico. Então, assim, errou isso aí, gente, pronto, já pode colocar ali 5 dias até eu entender que aquela do INPE não é daquele posto. Então, muita atenção também nisso, tá? Então, devem assegurar que todos os atributos do catálogo e da TUIMP estejam devidamente preenchidos, corretos e compatíveis com a operação, evitando atraso e retrabalho. Tá? Isso é o que a gente espera de vocês. Então, os atributos de catálogo e da TUIMP em branco vai direto para o canal amarelo. Então, o preenchimento de catálogo, gente, é importantíssimo para que a gente tenha uma análise facilitada no sentido de não precisar pedir nenhum esclarecimento. Então, é um apelo que eu faço. Se existe um atributo no catálogo, preencham. Se existe um atributo, mas não é obrigatório, preencha. Coloca ou não se aplica, porque ou você tem direcionamento para canal errado, ou então eu vou te perguntar onde é que está aquela informação que é necessária para aquele tipo de produto. Lembrando, os atributos, eles não são só da Anvisa. Por isso que eles não podem ser obrigatórios na sua totalidade. E aí, por que eu digo isso? Porque ele vai servir para vários. Então, ele não pode ser obrigatório. Então, mas você tem que preencher. Não é porque não está ali com o símbolo da obrigatoriedade que você não tem que preencher. Se for da Anvisa, gente, eu peço, por favor, preencha. Coloque aquela informação no campo correto. Também vai ajudar a gente. Tem muita gente colocando informação também no campo complementar. Não é o correto. Tá? E aí já me perguntaram aqui, né, dos canais de informação. Gente, os canais de informação da DUIMP são os mesmos canais de informação da Anvisa. Eu não abri nenhum canal, é impossível, humanamente impossível tratar. O que me mandam por e-mail, eu recebo aqui, já vi até as pessoas que me mandam por e-mail, pelo e-mail corporativo, a associação manda, aí vem SAT, aí vem ouvidoria. É muito complicado. Lembrando, quem responde SAT, quem avalia a resposta também e dá a resposta para vocês, para os senhores, é pessoal anuente, são meus anuentes. Então, quando eles estão respondendo essas dúvidas, eles estão deixando de analisar do INPE. Tá? Então, tempo também para a gente impacta bastante. Preenchimento incompleto, como eu falei, tá? Olha só, 33% da fila de do INPE do PAFME foi para canal amarelo, porque não tinha o preenchimento finalidade de importação. Eu não coloquei aqui, porque eu não tinha fechado esse dado. Aliás, o dado veio ontem à noite. Né? Até agradeço, Leonardo, maravilhoso, fez todo esse, puxou na unha ali para saber do PAF-PS. E aí eu falo para vocês, 50% do canal amarelo, daquilo que está indo do PAF-PS, é por falta desse atributo.
Então, não preencheu a finalidade de importação, foi para canal amarelo. Então, eu tenho 50%. Um posto como o de dispositivo médico e também o de alimentos, são os 2 postos que eu estou com um número grande do INPE aguardando análise, que tem uma demanda já muito grande. Então, assim, o protocolo já é muito intenso desses produtos. Imagina eu colocar 50% dele para canal amarelo. Aí, quando vai para canal amarelo, vai para análise, vai ser distribuído para uma equipe. Então, a gente criou, olha só, o trabalho que vocês me dão. A gente criou uma equipe diferente, é uma equipe, porque é só uma colega, uma só, a bichinha está lá, está se lascando lá. Ela recebe, quando a gente vê ali que a incidência foi a regra, finalidade ausente ou informação, vai para esse, que é uma... Então, vocês podem ver, de repente, vocês podem achar que... Onde é que está isso? Equipe de triagem, entendam que vocês erraram, vocês não colocaram informação lá. Já é o primeiro puxão de orelha. Tá? Então, se for para essa equipe de triagem, ela vai gerar uma exigência padrão, dizendo preencha o atributo finalidade de importação. Quando você preencher e vai retificar, glória a Deus, ela vai para o canal verde, né? Já não cai em outra regra de... Então, a gente já consegue aí ter uma porque o que a gente tem visto, o que está indo para o canal amarelo, gente, a maioria realmente era para ser canal verde, mas só por causa dessa questão de falha de informação que a gente está sendo direcionado. E eu não coloquei aqui porque já tinha mandado minha apresentação antes, mas eu acho que quem acompanha aqui as notícias Siscomex, e até eu agradeço o Sindasp, porque eu sei que já publicou hoje, que é o atributo finalidade de importação, agora é obrigatório para todos os NCMs. E isso, gente, é por causa dessas 3 mil que estão paradas na Anvisa. Receita tanto pulo, Medic tanto pulo, e eu falei, então, vamos resolver minha vida. Ontem a gente teve essa reunião emergencial, como eu disse, então não é um atributo... Gente, para a gente colocar um atributo obrigatório na do INPE, é complicado. Por isso que eu falei, ou seja, todas as importações, seja da Anvisa ou não, que tiver aquele NCM que não marcar o destaque, vai aparecer esse tributo, seja lá o que for, ele vai ter que marcar. Ah, não é da Anvisa. Então, assim, foi feito um levantamento pelo Medic, gente, são mais de 3 milhões de informações de itens que podem ter essa questão de obrigatoriedade de informar a finalidade de importação. Então, esse era um problema muito grande para a Anvisa, em termos de análise de prazo. Então, foi criado isso. Ela passa a vigorar a partir de segunda-feira, a gente está fazendo os testes hoje, para homologar e para entrar em produção a partir do dia 25. Então, já é uma notícia Siscomex, que já está lá publicada. Então, a partir do 25, esse atributo ele vai ser. Então, assim, imagino eu, né, que 50% dos meus problemas vão acabar. Estou feliz com isso, porque 50 a menos já é bastante para mim. Mas é só falando para vocês assim, que a gente também está vendo a dificuldade, ou vendo a situação do que está acontecendo, a gente está se movimentando para poder fazer. Não é fácil. Toda e qualquer modificação, alteração do INPE dentro do portal, ela envolve várias equipes, tanto do Medic, quanto da Receita, quanto da SERPRO. Então, é só para deixar claro aqui que, realmente, às vezes a gente não... mas não, por que não muda isso? Parece tão fácil. Não é fácil. Né? A gente precisa de toda essa interação com todo mundo. Especificamente em relação à questão de catálogo, os maiores erros que a gente tem visto, prazo de validade no catálogo. O prazo de validade no catálogo, gente, é a validade do catálogo. Se ele é de 6 meses, coloca 6 meses. Não vai colocar a data. É a validade dele. Se é 60 dias, 60 dias. Se é 3 anos, 3 anos. Por quê? Porque o prazo, a questão da fabricação e da validade do produto vai estar num campo lá na do INPE. É campo de mercadoria. Aqui eu estou falando de produto de uma regra geral. Então, é um registro que tem uma validade de 36 meses. Então, a validade é 36 meses. O que vocês estão colocando? Estão fazendo catálogo com a data de expiração, data de vencimento do produto, e não do registro. Tá? Então, prestem atenção nisso, que isso também gera muita exigência, e a gente está tendo esse retrabalho aqui. Uso inadequado dos campos complementares, ou seja, a gente tem
A gente tem um campo específico para colocar lote, fabricação, tarará, e aí coloca tudo no campo complementar. Para a gente é péssimo na hora da análise, que a gente tem que ficar ali procurando a informação para ter a segurança do produto que está sendo importado. Então, é obrigatória a declaração de todas, já falei isso, mas acho que tem uns 3 ou 4 slides com a mesma coisa, gente, né? Para ver se vocês entendem que a declaração das informações, com indicação ou não de obrigatório, vocês, por favor, preencham todos os atributos. A guia de taxa do anuente. Desculpa. A guia de taxa do anuente. É aquela que você vai vincular a do INPE ou LPCO de taxa. Aí, o que a gente tem que falar? O LPCO deferido, ele é automático, gente. Você pagou a taxa, rodou no PCCE, compensou aquela transação bancária, ele está deferido, é um deferimento automático. Não significa que a do INPE foi sequer analisada, porque eu nem sei qual é a qual ele está vinculado. A gente tem recebido também, pelo site, algumas reclamações assim, pô, mas o LPCO está deferido e eu não consigo a liberação da do INPE. Claro que não vai conseguir, você não vinculou a taxa na do INPE, nem sei que do INPE é essa. Então, mais uma vez, a Anvisa atua na do INPE. O LPCO que hoje, que é o LPCO de taxa, mas que ele tem a mesma carinha do LPCO anterior, é uma guia de taxa. Só significa que você pagou aquela transação, foi efetivada. Tá? Então, muita atenção. E no LPCO não é para anexar documento, gente. O LPCO é para pagar taxa. Todos os documentos devem ser anexados na do INPE. A gente não vai analisar documento que você pode, tá? O LPCO ele permite a anexação de documento, mas documento de instrução processual, da questão técnica de análise, sempre na do INPE, tá? Isso acontece bastante também. De novo, porque eu gosto de relembrar sempre. Parametrizada canal amarelo e vermelho, só são disponibilizados para distribuição depois da anexação e informar do que você precisa colocar e colocá-la, anexar e fazer o pagamento da taxa. Tá? Independente do canal de parametrização, é obrigatória a anexação da instrução processual pertinente. Importante. Caiu em canal verde, não precisa anexar nada? Não. A nossa RDC ela fala que, independente do canal, todos os documentos de instrução processual, aqueles que são exigidos na legislação sanitária, eles devem estar anexados à do INPE. A gente tem, claro, né, começou agora, a gente não fez ainda nenhuma auditoria nesse sentido, mas a gente tem, sim, programado de fazer auditoria nesse canal verde para ver a questão de anexação. Tá? Então, isso para a gente é muito importante também. Como está aqui, né, mesmo em canal verde, a ausência de documentação é infração sanitária, conforme prevista na 6437. Na anexação de documentos, gente, muito importante isso também. Eu peguei aqui uma telinha do meu amigo do mapa, que a dele estava melhor que a minha. Tá? Mas é a mesma situação. Então, você vai primeiro indicar ali quais são os documentos que você vai precisar colocar na do INPE, e ela não vai seguir na distribuição se ela não tiver. Está vendo aqui, ó, aguardando recepção dos documentos. Enquanto tiver isso aqui, gente, eu nem vi a do INPE chegar para mim. Então, se ainda tiver aguardando recepção, porque vocês não concluíram a anexação desses aqui que você falou que vai colocar para mim, você vai colocar fatura, vai colocar conhecimento, Romaria, você vai colocar esses 3. Não apareceu na lista de documento anexado, ele não segue para distribuição. Tá? Ele para, ele trava. Então, muito cuidado. Muita gente coloca lá não efetiva. E não revela nem canal. Boa, Edilene. Ele não revela nem o canal. Se você não anexar e ele ficar nessa situação aqui, fala, mas ninguém viu ainda. A gente não viu mesmo. Nem vocês sabem qual é o canal. Pode ser que a hora que você coloque os documentos aqui, ele dispare um canal verde, por exemplo. Tá? Então, muita atenção também na questão da anexação de documento. Categoria regulatória, gente. Não misturar a mesma do INPE. Foi aquele caso que eu falei para vocês. Mesmo tempo na mesma do INPE. Tá? A gente tem assim, eu coloquei aqui, porque esse caso foi tão bizarro que eu achei esquisito, né? Ele colocou lá na informação que o produto tinha sido fabricado dia 6, a do INPE foi registrada dia 7, vence dia 13, só que ele colocou uma categoria regulatória que foi para cosmético,
e aí ele era do PAF-PS. Aí, o que acontece, gente? Produto de validade baixa, venceu, né? Venceu na exigência. E aí está interditado. E aí, agora vai ter que ser destruído. Então, assim, principalmente para a questão de produtos que têm uma validade, que tem um vencimento ali muito rápido, tem que ter essa atenção, gente, por favor, porque a gente não consegue. A hora que a gente consegue achar isso, a gente pode até correr para fazer, mas vai correr o risco de perder carga, de perder produto. Não aconteceu, efetivamente, esse foi um caso da Anvisa, mas teve um caso muito maior, grave, que foi do MAPA, de uma carga de pescado. Foi a mesma coisa. Ele não tinha anexado documento, a do INPE não rodava, e ficou lá e pescado, gente. Então, assim, uma quantidade grande, uma carga muito grande no MAPA, que acabou sendo interditada e acabou sendo levada para a destruição. Tá? Então, atenção. Mais uma. Priorização. Critério de priorização. Gente, tem um campinho lá de critério de priorização. Mas vocês sabem quais são os critérios de priorização que a Anvisa tem. Então, tem que estar lá naquela listinha, tem que estar certinho ali. Se não for, se não tiver nada, não coloque que é prioritário. Porque, se chegar lá e não cumprir nenhum daqueles requisitos de prioridade, vai voltar para a fila. A gente vai redistribuir e devolver para a fila. Então, assim, por que isso, gente? Porque, hoje, a minha lista de prioridade... Tanto é que a gente tem um posto só de prioridade, né? Você vê lá, o P de prioridade caiu na prioridade. Mas muita coisa que está prioritária. Acabei de falar aqui. Se tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, a gente tem que ter muita consciência, né, ali, entender muito bem qual é a dinâmica daquela importação, para também não ficar colocando tudo em canal de priorização. E aí, está aqui, né? Olha lá, Nelson. É isso que você falou, né? Do INPE com muitos itens. A GR, o nosso gerenciamento de risco, ele vai incidir em cada item da do INPE. Então, quando você tem uma do INPE com muitos itens, fatalmente vai cair em canal amarelo e vai cair em canal vermelho, que seja pela aleatoriedade. A gente tem critérios de aleatoriedade. Sei lá, a cada 100 vai esse vai cair em canal amarelo. Então, a gente está tentando rever essas regras quando for uma do INPE de muitos itens. Então, esse aqui foi um caso muito... que eu até autorizei que a análise fosse... que não analisasse os 536, porque o colega ia ficar simplesmente uma semana analisando essa do INPE. É impossível você fazer isso. Não sei se... Acho que deve ter aqui representando, só que era lente de contato. Tá? Lente de contato. Ah, foi a sua? 900? Ah, então, parabéns. Você foi o iluminado. Mas aconteceu. Então, assim, o que a gente está fazendo? Continua a exigência, porque o coitado está lá com a bola de ferro no pé analisando. Esse é o mesmo? Ô, meu pai, eu ainda trouxe o exemplo. Só para ser malhada, primeira malhação. Mas vou ver. Depois você fala comigo, por favor. Mas está acontecendo. Então, o que a gente tem feito em relação a isso? Quando a gente vê que tem muitos itens, a gente tem aplicado uma amostragem naqueles itens de amarelo. Não tem condição de eu analisar 536. Vou analisar quantos? Um por modelo, porque cada dioptria é diferente. Essa é a situação. Então, a gente tem as situações bem complicadas em relação, principalmente, a esses registros de dispositivo médico, que é de família, né, que inclui aí os kits também. Então, são muitos itens que podem estar no mesmo embarque. E isso realmente trouxe para a gente uma necessidade de revisitar a questão da nossa gestão de risco para esses casos. A gente está até vendo, talvez, colocar para do INPEs com mais de 100 itens. Gente, tudo isso é regra que a gente tem que escrever, colocar lá. Nem me pergunte direito, porque eu não faço isso, não. A gente só manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha, vamos reduzir. Como é que a gente pode pensar? Se for mais de 100 itens, vamos colocar, então, sei lá, 1, 2, sei lá. A gente está pensando ali como é que a gente pode ajustar o percentual, mantendo sempre a questão da visão do risco do produto e daquela importação. Então, colocando, esse é um exemplo do que a gente realmente está revendo muitas regras de gestão de risco,
Mas lembrando também que a gente tem um plano de gerenciamento de risco aprovado pela diretoria. Eu não posso chegar lá e falar, não, agora eu não quero mais esse percentual, quero outro. Né? Não é assim que funciona. A gente também tem que demonstrar o porquê que a gente está redirecionando ou colocando um percentual diferente para direcionamento de canal diferente verde. Tá? Então, é algo que a gente está vendo assim, né? A partir do momento dessa questão de lente de contato, a gente nem tinha imaginado. Por quê? Porque também ninguém importou antes lá, né? Ninguém fez uma... Vou falar para vocês, eu não tive uma... Até 27 de abril, a gente não teve nenhuma LI, nenhuma do INPE, entendeu? Com mais de 100 itens. Ninguém registrou. Então, era um problema de que 2.000, 3.000, 4.000 itens, para mim, a gente não tinha ainda evidenciado essa questão da incidência de canal em muitos itens. Tá? Então, só trazendo aqui, porque eu acho que é algo que vocês, efetivamente, sempre importam. Sim. Muito boa a sua colocação. Vocês registravam e faziam por família. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, porque não tem ninguém da Receita Federal aqui mesmo. Catálogo de produto não é da Anvisa. E quem determinou que tinha que ser item, por uma questão, não sei por que, tributária, foi a Receita Federal. Então, ela exigiu de vocês de que cada item daquela família tivesse um catálogo diferente. Se é um catálogo diferente, é um item do INPE. E aí eu já te adianto aqui, a gente teve esse problema, conversamos com a Receita Federal, a Receita Federal falou, não, mas não fui. Eu falei, foram vocês que pediram desse jeito. Vamos repensar. Será que, qual é a questão tributária? Quer dizer, o que para a Receita Federal vai impactar se eu tiver um catálogo para todo mundo? Né? Porque aí você só coloca lá na do INPE, como um item só, as dioptrias. E para a gente tudo bem, entendeu? Porque para a gente tudo aquilo que você está declarando está dentro do seu registro. Então, do ponto de vista sanitário, não teria problema nenhum. Então, eu acho que talvez, a gente está nessa conversa com a Receita Federal para talvez mudar essa dinâmica de registro de catálogo, do catálogo de produto. Aí, eu acho que faz facilitar tanto para vocês quanto para a gente. Para a gente também é muito ruim. Tá? Mas ainda dependo dos amigos da Receita para a gente poder viabilizar. Aí, ó, não precisei nem falar, né? Era o próximo, nem lembrava que tinha colocado o slide. Mas é da lente de contato, tá vendo? Então, essa questão aqui, o que a gente combinou, que poderia informar a apresentação comercial conforme a regularização do produto, tá? E seria uma só, a descrição complementar. Aí, lá na descrição complementar da do INPE, você colocaria qual é o item e qual a questão da dioptria. Isso foi falado, e aí o que aconteceu? As empresas falaram, não, mas agora eu já fiz todos os meus catálogos desse jeito. Eu falei, bem, então você, agora é uma questão da empresa, se ela vai continuar registrando por item do registro, ou se vai fazer esse compilado aí. Então, está sendo permitido que seja feito dessa forma, né? Não sei se para agora, eu sei que as empresas investiram também na questão do catálogo, né? Então, é algo que também precisa ser avaliado. Tá? A gente entende, né, como eu coloquei aqui, a gente entende aqui a complexidade na criação de catálogos, mas colocar tudo na descrição complementar, a gente também dá muito trabalho para o fiscal e a gente perde muito tempo analisando uma do INPE. Foi? Desligamento da DI. Eu acho que isso já é uma notícia do MEDI, que está lá no Notícias Comex, mas é só relembrando. É o desligamento da DI. A LI ela não está desligada. Então, se você entrar lá para registrar um LI hoje, você consegue. Só que quando você for... Aí a gente vai analisar, porque eu não sei se você está uma empresa daqueles impeditivos lá que o MEDIC colocou, e a gente vai analisar o LPCO e o LI. Aí, quando chegar para rodar a DI, vai vir uma mensagem para você. Essa operação somente é permitida por do INPE. E aí, gente, perdeu tudo, você vai ter que registrar do INPE. Tá? E vai entrar lá no fim da fila. Então,
observem bem quais são as situações de desligamento obrigatório de DI. Se já está no desligamento obrigatório, que é o cronograma que a CSEX está sempre atualizando, já publicou e está atualizando, então não insistam em fazer ali LPCO. Tá? Porque eu não vou ter ali a crítica, ele vai chegar para mim para analisar e eu vou analisar, porque eu não sei se você é uma empresa que é limitada a radar, eu não sei se você tem algum outro impeditivo lá da Receita que você não consegue rodar, enfim. E a gente vai analisar. Eu não vou fazer essa crítica no momento da distribuição. Tá? Então, quando chegar, a gente vai ficar muito feliz, vocês também, mas perdeu. Tá? Vai ter que entrar tudo de novo. Oxi. Aquele lá eu nem sei o que era. Deixa eu voltar aqui. Não, aquele quadrinho, acho que também foi um mapa que me emprestou. Sim, era só o simulador que eu coloco aqui. Quer dizer, se você não tem ainda certeza se a sua operação foi desligada ou não, a CSEX lançou esse simulador. Então, você entra ali, coloca qual é o seu tipo de operação, e ele vai falar ali se DI, se já está desligado ou não, para você poder seguir de forma correta. Não sei para onde que eu estou apontando isso. Mas tudo bem. Foi. O painel de fila da DUIMP. Gente, a gente conseguiu, num esforço muito grande da equipe da GCPAF, e aqui eu agradeço nominalmente duas pessoas que trabalharam muito bem, que foi a Karina e o Jean, e o Léo também, para desenvolver esse painel, gente. Porque a DUIMP hoje, ela não permite aos órgãos um relatório, a extração de relatório. E eu não consigo jogar isso num painel. Então, a gente foi criando um painel BI, ali meio que na unha mesmo, entendeu? Puxando dados de distribuição para a gente poder dar a mínima previsibilidade para o setor do andamento das análises na Anvisa. Tá? Então, esse painel vai informar a data de recepção. Para a gente era importante isso. Qual era a data de recepção na Anvisa? Não adianta você falar que você registrou dia 8, mas ela só foi recepcionada na Anvisa, que é aquele caminho todo que eu falei lá de anexação, de pagamento de taxa, no dia 11. Então, ela, para mim, não vai estar dia 8, para mim, ela vai estar dia 11. E aí a gente vai seguir nessa data. Então, o painel veio para isso, para mostrar essa data e para que a gente tenha aqui, não é a data de registro, mas a data de recepção na Anvisa. Essa é a carinha do nosso painel. Esse é o PAFAL, né? Não, o PAFEME está bom, gente. PAFEME não está nessa data, não. Tá? Isso aqui é coisa antiga. Mas hoje, a gente está... os postos hoje com PAFME e PAFCO, PAF Cosméticos, ele está com uma data... Eu nem sei que dia é hoje, mas a gente estava com data do dia 18. Agora, a de alimentos, o posto de anuência de alimentos, estava com data do dia 4 e 5 de maio. Justamente a maior parte daquele problema que a gente teve com direcionamento de canal amarelo foi de alimentos. Hoje, para produtos para a saúde, pelo que levantaram ontem, se preparando aí, meus colegas anuentes, a gente tem só do PAF-PS, acho que são 700 do INPES ainda aguardando a distribuição para análise. E a gente está no dia 11. Tá? É um tempo que realmente a gente não costuma a gente já está em contingência. Então, todas essas ações, gente, é justamente para a gente tentar diminuir cada vez mais a fila. Tá? Mas aqui você vê, você vai colocar o posto ali, qual é a data que eu estou distribuindo, e aí você, pelo número da sua DUIMP, você vai ver qual é a data de recepção. Estou distribuindo dia 4, mas, veja, do dia 4, depois tem o dia 14. Mas a minha é do dia 14. Pô, então, já estava ali na boca, entendeu, para ser distribuído. Então, aliás, essas do dia 4 deve ser algum erro, gente, porque muito tempo. Mas, enfim, o exemplo não foi bom, né? Mas acontece. A gente tem. E aí, trazendo para vocês o manual da Anvisa, a gente se baseia muito, a gente costuma... vai subir uma nova versão desse manual. A gente estava fechando ontem, quer dizer, até segunda ou terça-feira a gente deve ter uma nova versão do manual,
com algumas situações que a gente já colocou, principalmente essa questão de preenchimento, do painel, de como a gente pode direcionar isso melhor. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, como preencher, como submeter um processo de importação na Anvisa, gente, utilizem o manual. Tá? A gente está tentando sempre deixá-lo o mais perto da nossa realidade. E os canais de comunicação com a Anvisa continua sendo Fale Conosco, né? Problema de pagamento de taxa, a questão de fila, a gente tem muito pedido também, mas como é que está analisando? Meu processo é do dia 20, até agora nada. Olhem primeiro no painel, avaliem a informação no painel. Gente, às vezes não é problema porque deu algum problema, o pessoal fala assim, mas o que aconteceu com a minha do INPE? Não aconteceu nada, ela está na fila. Ela não foi nem analisada ainda. Então, às vezes, não é que existe uma não conformidade técnica, que simplesmente ela não conseguiu ainda ser distribuída pela demanda que a gente tem. Eu acho que era isso das principais dores que a gente foi levantando desde o dia 27. E aí eu coloco aqui para vocês, não é um caminhar fácil, mas a gente tem que construir junto. Né? A gente está aqui com essa disposição para ouvi-los também na questão das dificuldades. Coloquei aqui, a gente já expôs aqui a ferida, principalmente essa questão, por exemplo, do atributo, realmente foi muito impactante, algo que a gente não estava previsto, e a gente conseguiu, né, desde ontem, aí, pelo menos uma reversão nesse quadro. Então, imagino, a gente tem ali uma perspectiva de que para os próximos... Gente, está represado. O que está em canal amarelo eu não vou conseguir mudar. Então, o que está lá eu vou ter que dar um jeito de analisar. Mas, daqui para frente, a gente consegue ter um direcionamento muito menor, assim a gente espera, de canal amarelo e também dando aí uma folga, um respiro para a própria equipe de anuente. E aí eu coloco aqui para todo mundo o que a gente tem demandado, a gente tem conversado diariamente eu não digo, mas quase sempre, com a própria diretoria da Anvisa, que está muito preocupada, porque os senhores sempre demandam as diretorias, né, pedindo reunião. E aí eu já peço desculpas, muitos aqui pediram reunião, eu tenho negado quase todas, porque realmente eu não tenho tido tempo de atendê-los. Então, a gente está procurando assim, concentrar justamente nas associações, nos sindicatos, para que a gente fale de uma vez só. A gente fez um webinar recente com o Sindasp, participei de um evento em Santa Catarina, com a Associação Comercial. Então, assim, dentro do possível, eu tenho atendido, mas também é muito trabalho, né? É muita coisa, eu sei que é muita dúvida, mas queria compartilhar com vocês também esse momento de construção, né, e de parceria. A gente precisa desse retorno também de vocês. Não só reclamem, venham com sugestões e venham com algumas soluções, né, talvez que a gente possa desenvolver. Eu acho que a gente está muito aberto a isso. Era isso. Muito obrigada. Boa tarde. Queria agradecer à ABMed por me ter convidado para mediar aqui o evento. Antes de tudo, também acho importante agradecer a Elisa. Como ela comentou, ela estava semana passada em Santa Catarina, eu estava nesse evento, estamos aqui hoje. Na semana que vem teremos outro. E acho que nos últimos 2 anos eu tenho encontrado bastante a Elisa nos eventos, né? Então, como ela comentou, o efetivo da Anvisa não é tão grande assim, é um pouco limitado, mas, ao mesmo tempo que tem essa limitação, ela se colocou à disposição de participar ao máximo desses eventos para justamente fomentar a parceria com a Receita Federal, com as empresas privadas e os importadores. Então, parabéns pelo trabalho e agradeço sua prontidão para ajudar também, Elisa. Como a Elisa mostrou, a gente está vivendo uma mudança estrutural bastante grande aí no comércio exterior. Quem tem bastante tempo de mercado, como está aqui nesse palco, né, a gente fala do INPE desde 2014. A gente viu até a DUI entrando com mais facilidade ali em 2016, 2018, e a do INPE, de fato, um grande desafio. Né? E, Elisa, olhando assim no ponto de vista da Anvisa, tirando tudo de negativo que a gente ainda vai passar, né? Com certeza a gente vai olhar daqui a um ano, passou, quanta coisa a gente conseguiu ver. O que de fato mudou na prática na Anvisa para a do INPE e em pontos positivos?
Eu acho que a grande mudança que a gente tem, tirando as dificuldades que eu acho que são, né, que eu já coloquei aqui, é a gente poder utilizar dentro do novo processo o painel, o motor de regra da gestão de risco. Eu acho que é algo que a gente não tinha assim muito detalhado e nem utilizado, que é a questão de realmente você enxergar o produto de acordo com o risco que ele representa ou o risco na oferta ao consumidor, né, final. Então, eu acho que, em termos de portal mesmo, e a promessa de celeridade, gente, embora hoje a gente está vendo que não tem essa celeridade, que os tempos pioraram, a expectativa é totalmente diferente, é a previsibilidade, transparência e celeridade. E isso a gente consegue com uma gestão de risco eficiente. Então, trazer esses conceitos de gestão de risco para dentro das importações, das operações de comércio exterior, eu acho que é o grande ganho que não só a Anvisa, mas todos os órgãos vão conseguir a partir de agora. A gente não pode deixar de esquecer também que toda essa mudança é justamente para igualar o comércio exterior brasileiro ao que tange aí no restante do mundo, né? Modernização e facilitação do comércio. Liene, a gente viu que tem bastante dificuldades para a Receita Federal e para os órgãos anuentes. Mas, do ponto de vista do importador, o mercado, de fato, ele estava preparado para esse nível de mudança ou a gente ainda está em curva de aprendizado? Aperta o botão. Bom, primeiro queria agradecer também o convite da ABMed, feliz de poder estar aqui, também com a Elisa. Enfim, a gente, como área, né, de importação, a gente tem participado de todas as oportunidades, tanto de conversas com a Anvisa quanto com a Receita Federal, e eu acho que essa abertura está sendo muito importante para a gente se preparar, e a gente não está 100% preparado ainda, né? Então, a gente está numa curva, né? A gente fez muito bem o catálogo de produtos, né? Teve algumas mudanças ali antes do dia 27, então, né, teve alguns retrabalhos, mas, né, eu acho que o principal é ter o catálogo bem feito, né? Então, o que a gente está enfrentando agora, eu acho que não só a Boston Scientific, como todo mundo, é a questão dos canais, né? Então, isso está gerando muitos custos, né, a disponibilidade de produtos. Então, eu acho que está uma curva de aprendizado para todo mundo, né? Então, acho que é a maior dificuldade que a gente está tendo, e acho que nas próximas semanas, com as melhorias que vocês têm feito, a gente tem acompanhado, vai melhorar, e a gente espera que tenha mais celeridade, mas todo mundo sabe que, né, todo o processo que muda tem essa curva e vai ter dos órgãos. Então, enfim, ainda está um pouco complicado, mas a gente entende que vai criar uma celeridade que vai ser positivo, né? Quando a gente sentou para conversar sobre o dia de hoje, né, acho que é mais ou menos umas 4 semanas, a fila da do INPE ainda não existia. E a Elisa comentou que era um desejo que essa fila fosse construída. Então, mais uma vez, parabéns por apresentar a fila hoje. E, além disso, né, que é uma prioridade sua, quais são as outras prioridades da Anvisa dentro desse novo processo de importação? Nossa, gente, a minha expectativa é poder dormir em paz. Não ter tanto que responder tanta demanda. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que a expectativa maior é justamente para a gente também ter essa questão da avaliação do produto e daquilo que a gente efetivamente precisa ver. Eu acho que a Anvisa a agência como um todo mundo acompanha, essa questão de prazo, de fila, tudo é fila dentro da Anvisa, né? Fila de registro, fila disso, fila daquilo. E aí, ainda bem que o diretor-presidente não chegou ainda para perguntar da fila da importação, mas deve ter ficado feliz com o painel. Então, assim, a gente traz isso como uma tentativa mesmo de fornecer essa previsibilidade. Eu acho que o que o setor sempre pediu e sempre colocou para a área de importação, para a questão de portos e aeroportos, foi sempre isso, a previsibilidade das operações. Então, assim, ouvi aqui de vocês, mas agora eu não tenho mais nada em estoque, porque realmente ninguém trabalhava com grandes quantidades armazenadas, na distribuição, o fornecimento era de acordo com o que o mercado colocava, claro, tem custo todo. E aí, talvez, agora você tem que também repensar essa questão, pelo menos temporariamente,
de fazer alguma previsão, entendeu, de importações para suprir essa primeira fase, gente. Eu não vou ser, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito realista e transparente. Eu não vou aqui dourar a pílula e falar que semana que vem isso aqui vai estar resolvido. Não estará. A gente tem caminhado e eu acho que todo esforço que a gente faz, a gente às vezes a gente consegue ver ali a resposta depois de 10 dias, 15 dias, às vezes é só no próximo mês. Então, são evolutivas que a gente precisa fazer. E outra coisa também, tem muitas evolutivas dentro do portal, né? Então, vocês sabem que o portal ele tem ali aquelas... A gente senta sempre junto com a Receita, com os demais órgãos, com o MEDIC, para ver o que o portal pode melhorar. E tem muito espaço para melhoria. Claro que também precisa de investimento, né? Então, esse também é um grande entrave que a gente tem no setor público, mas, enfim, a gente também precisa caminhar junto nisso e provando que as questões de comércio exterior, elas são prioritárias, né, para o setor produtivo nesse país. Já é a questão... O portal está aqui, gente, principalmente, a do INPE veio por causa da questão da reforma tributária, todo mundo sabe disso. Então, a gente tem que se adaptar também com o que está acontecendo aí no nosso país. Mas a perspectiva eu acho que é muito boa. Excelente. Hoje você falou de alguns pontos, né, que o setor precisa ter consciência para ajustar nas operações, principalmente com relação à questão da finalidade, ao catálogo de produtos. Quando a gente falava do INPE há 2, 3 anos, o catálogo de produtos era aquele elefante branco na sala que ninguém queria tirar. E hoje, né, a gente tinha uma lista de 3 atributos ou mais por NCM, essa lista reduziu, de fato ficaram os atributos mais importantes, foi até um trabalho que a Anvisa fez há mais ou menos uns 2 anos. Mas o que está ainda em construção que o setor precisa ainda ter consciência para ajustar, para justamente melhorar esse processo? Eu acho que a questão do catálogo de produto, ele vai trazer muitos benefícios em relação à identificação daquilo que está sendo importado. Então, eu acho que o setor precisa se movimentar nesse sentido, emprestar informações precisas, adequadas a cada tipo de operação, a cada tipo de finalidade. Eu não falo só pela Anvisa, não. Essa é uma dificuldade que os outros órgãos também têm enfrentado. Vocês sabem também que quem atua diretamente na do INPE é a Anvisa, MAPA, IBAMA e Exército. Então, fala, mas são só os 4. Gente, mas são os 4 que têm uma demanda imensa. Então, realmente, por isso o impacto na do INPE, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente já pensou, por exemplo, na questão do catálogo, é uma evolutiva, da gente poder utilizar, e aí até falaram, mas por que não volta para o LPCO? Gente, nem me faça essa pergunta se vai voltar para o LPCO, porque eu já trabalhei tanto para a do INPE, né? Não vou voltar com o LPCO agora, não. Esquece, porque eu não tenho saúde para tratar isso, não. Mas, às vezes, algumas operações a gente pode, sim, pensar no LPCO Flex, a gente pode pensar em algumas situações que, além da gente utilizar o LPCO como está, a gente possa utilizar para algumas operações. Então, eu acho que é uma evolutiva, é a gente pensar e até discutir com vocês qual seria a melhor posição. Não é deixar de fazer a anuência na do INPE, que isso não vai mudar. A gente vai investir, a gente vai desenvolver para que cada vez a atuação da Anvisa na do INPE ela seja mais célere e mais eficiente. Tá? Mas algumas situações de LPCO talvez a gente possa repensar. Mas, aí, assim, eu vou repensar isso, gente, ano que vem, tá? Pelo amor de Deus. Esse ano eu não tenho espaço, mas a gente tem que desenvolver a do INPE, estressar a do INPE ao máximo para entender como é que ela pode responder, e aí sim, a questão de um LPCO Flex, por exemplo, para a Anvisa, poderia ser sim, mas seria como uma melhoria no nosso fluxo, na nossa performance, tá? Então, a gente tem isso também. Porque eu sei que essa é uma pergunta que, se você não está aí no seu caderno, vai aparecer. Por que a Anvisa não volta para o LPCO? Tem colega, né? Os anuentes são doidinhos para voltar para o LPCO, gente. Mas a gente tem que investir. Eu acho que foi um investimento não só financeiro, mas um investimento mesmo de treinamento, de capacitação, e que a gente tem que colher esses frutos. E do sistema também, né? Sem dúvida. Liene, para o importador, qual foi o maior impacto sentido até agora nessa transição? Então, os canais, né? Então, eu acho que
já no Go Live, são os canais, né, enfim, que a gente tem caído, tem demorado, então tem aumentado o lead time, mas eu acho que o pré também, né, eu acho que quando a gente estava se preparando, né, para o Go Live, isso antes até, eu acho que o catálogo de produto foi algo que foi trabalhoso. Então, lá na Boston Scientific, a gente dividiu em 2 partes, né? Então, a gente teve uma parte sistêmica mesmo, do sistema que a gente usa, né, de registros e etc., e a parte de catálogo de produtos, né? Então, a gente fez uma força-tarefa junto com o time de regulatórios, que acho que foi o mais importante até então, porque a gente vê que muitos atributos, né, não estão muito corretos, etc. E a gente teve essa preocupação, né? Então, o que demandou foi o catálogo, né? Então, depois teve algumas alterações e aí, enfim, informações que às vezes a gente não tinha no banco de dados, que a gente teve que procurar dentro de registros e tal para estar tudo correto. Então, eu acho que esse foi o maior impacto, né? E agora, no pós, manter esse catálogo atualizado, vivo, né? Então, sempre com as informações corretas. Então, um maior compliance, uma maior gestão de risco da própria área dentro da empresa, né? E uma sinergia ali entre as áreas, tanto de fiscal, né? NCMs, regulatórios, etc. Então, mas assim, neste momento são os canais. E manter esse catálogo de acordo, né? Para que a gente realmente não caia num canal e tenha uma demora maior por conta de algo estar errado. Né? Essa questão do catálogo, ela realmente foi muito traumática, né? Eu acho que para as empresas, eu vejo assim, né? Como a Boston, que tem um portfólio aí de, sei lá, 40 mil itens ou mais, tem empresa que acho que até tem mais. É muito complicado você fazer um catálogo para isso, então o trabalho deve ter sido muito, muito extenuante. Mas uma das coisas que não vai ter evolutiva no catálogo, tá, gente? Então, assim, todo o seu esforço, o seu suor, ninguém vai mexer nisso agora, não. Mas a gente pensa, assim, em evolutivas no catálogo. Algumas situações que talvez a gente possa melhorar atributo, retirar. E aí eu coloco aqui para vocês que a gente a gente colocou ali como um projeto da Anvisa, dentro de um processo de processo digital mesmo, digitalização e uso de informação interna, fazer a integração dos bancos de dados da Anvisa para o catálogo de produto. Então, ou seja, utilizar os dados de registro de produto para dentro do catálogo, né? Então, eu acho que isso assim, é um trabalho, é um esforço, vai ser um desenvolvimento realmente muito grande da agência, investimento, inclusive. Então, assim, mas é algo que a gente já mapeou e já colocou para a diretoria. A gente vai ver se ainda esse ano a gente consegue lançar esse projeto, porque a gente tem tempo e investimento. É importante porque hoje a gente, né, já tem as informações do registro e a gente meio duplica, né? A gente está fazendo isso 2 vezes, isso seria perfeito. Seria ótimo. Seria excelente essa integração sistêmica. A Elisa comentou na apresentação dela, a Aline faz questão de ressaltar aqui que houve um significativo aumento aí de canais diferentes de verde. A gente entendeu que foi também por questão do catálogo de produto e da finalidade ali da importação. Estabilizar isso, a gente ainda não tem esse prazo, mas, de repente, daqui a um tempo a gente consegue estabilizar esse tema. Só que a pergunta é para a Elisa, existe espaço para simplificação ou automatização dessa etapa da gestão de risco no futuro, em vez de travar todas as do INPEs em canais diferentes de verde? Não existe. Você aplicar regras e você ter essa automatização dentro da própria do INPE que direcione ou que, então, faça... O que a gente queria nessa situação, por exemplo, era que justamente já tivesse essa triagem automática. Bateu lá, já era. A do INPE, gente, não tem... hoje, ela não tem ela não emite uma exigência padrão, uma exigência automática, ela não tem mensageria. Ela tem uma série de situações ali que a gente não consegue avançar em termos de automação, de informações automatizadas para alimentar uma gestão de risco. São evolutivas, a gente já mapeou isso. Tivemos uma reunião no início desse ano, março, já nem lembro mais, acho que foi março, com todos os órgãos anuentes, Receita Federal, SERPRO, MEDIC,
daquilo, quais são as dores e as principais, o que a gente entende que o portal tem que melhorar, o que ele precisa melhorar. São as evolutivas do portal. Então, a gente tem ali um conjunto de avanços que o portal vai trazer, que a gente já está em uma release agora, que vai terminar em junho. Então, a gente já tem uma previsibilidade aí, talvez, de agosto, setembro, entrar uma nova série de funcionalidades da DWIMP, mas algumas que a gente mapeou ainda não vão estar nesse pacote, vai estar num pacote só para o ano que vem. Gente, é investimento, né? Então, existe ali um orçamento definido para o desenvolvimento do portal e que já foi esgotado, né? Então, a gente também precisa desse aporte financeiro. A gente, quando eu falo, não sou eu não, porque a Anvisa não desenvolve, mas eu estou falando em termos de SERPRO, em termos de MEDIC, em termos de Receita Federal, que são os gestores, né? Só lembrando, o Portal Único, ele tem uma gestão pela Receita Federal compartilhada entre Receita Federal e Ministério do Desenvolvimento. Então, a CSEX e a Receita são os gestores desse sistema, e a SERPRO, sem dúvida alguma, é a que desenvolve todo o sistema, né? Então, é essa a situação que a gente tem hoje. Perfeito. Eliane, a gente viu, né, um dos motivos de canal diferente de verde. Nessa sua visão, o que gera mais erro operacional hoje e o que você recomendaria para as empresas que esperaram ali 27 de abril para virar a chave, né, em vez de fazer antes como teste? Eu acho que o que está gerando erro é o catálogo, né? Então, é o que eu falei, se você não tiver com as informações atualizadas, se você não estiver fazendo uma manutenção, vai dar problema, e eu acho que é o maior risco hoje. Tá? E também o que eu falei, a sinergia entre as áreas, atualizações. Eu acho que também, e principalmente agora nesse começo, está acontecendo muita mudança, então comunicados tanto da Receita quanto da Anvisa, então tem que ficar, né, a par, não mudanças de última hora, por favor, então, né, aquele atributo, essas coisas que mudam, assim, porque o catálogo em si, e isso eu acho que todos estão enfrentando, né, são muitos itens, né, então é muita informação para você mexer, então, assim, demanda do time, então, antes a gente fazia a importação ali, não tinha esse ponto de catálogo, então é algo a mais ali, né, que a gente precisa ter um controle e que, se não tiver também certo, vai prejudicar toda uma operação que você, em teoria, já estava acostumado a fazer. Então, eu acho que é isso. E também treinar as pessoas, também time, enfim, é uma adaptação que acho que todos estamos tendo. Eliane, eu vou te falar do catálogo, que assim, eu vou te falar, tá? 3 anos atrás, a gente falava assim, pô, mas o catálogo é obrigação do importador, eu só quero a informação. E aí ficou assim, porque a gente não tinha, nós como órgão, a gente nem visualizava qual era o modelo do catálogo e muito menos sabia quais eram todos os atributos que lá estavam. Quando a gente começou a se deparar, vocês mesmos, tá? O próprio setor trazendo, falou, gente, o catálogo é insano. O catálogo tem muito atributo, tem muita informação que às vezes era, inclusive, a mesma que você tinha que colocar em campos diferentes. E aí a gente foi ver realmente o grande problema que o catálogo estava ocasionando para o importador, para as empresas, né? Então, a gente fala assim, gente, imagina, não é tudo isso não, precisa robozinho, para que robozinho? Não precisa robozinho nenhum não, está fácil. Mas aí a gente foi vendo, e por isso que a gente tem que trabalhar muito nisso também. Então, quando eu falei que alguns itens de catálogo que são para todo mundo, a gente não consegue mexer. Mas outros a gente consegue, sem dúvida alguma, otimizar, melhorar. Como eu falei, a gente não vai mexer nisso agora, mas toda a questão relacionada a catálogo, a gente está guardadinho lá para a gente, quando chegar a nossa hora de mexer no catálogo, porque a gente sabe também que é isso que você falou. Aí vai lá, você está fazendo, aí vem a Anvisa, pega e muda todos os atributos, porque vai ficar mais bonito assim. E aí todo aquele seu trabalho vai por água, né? Então, a gente precisa ter, a gente já tem essa sensibilidade hoje de como funciona, então nada vai surgir, entendeu? De um acaso aí, a gente vai ter isso. E se conseguir essa questão de usar as informações do registro, aí realmente vai aí a gente derruba os muito. catálogos, mas aí vocês vão ficar felizes porque as informações estarão preenchidas. Exato. Isso aí. O que a gente pode esperar para os próximos 6 a 12 meses, além de umas merecidas férias suas?
Além das Gente, eu estou saindo de férias mesmo, gente, não estou aguentando, não. Mas, assim, a expectativa, gente, é que a gente melhore muito esse fluxo, que a gente tenha uma melhoria de performance tanto interna quanto do próprio setor. A gente já tinha uma previsão de que a gente teria... Gente, o que é isso? Spam aqui essa hora, gente, no meio da... a gente já tinha essa ideia de que a gente teria alguns problemas, justamente porque a gente estava vendo que a demanda não estava adequada, né? Mas eu acho que a expectativa da gente é consertar, né, tentar e ajustar todo esse... a nossa gestão de risco, a entrada, melhorar a informação. Então, eu acredito que, mesmo que essas evolutivas que a Receita e o MEDIC vão proporcionar até setembro, não vão resolver, meu Deus, não vão resolver a situação, mas eu acho que a gente tem ali um bom caminho. E eu acho que o mais importante, gente, eu acho que essa reunião de ontem mostrou exatamente isso, a parceria entre órgãos. Então, quando o problema aconteceu na Anvisa, que estava impactando a questão da Anvisa, estava impactando todo o gerenciamento do próprio portal, todos os órgãos pararam e a gente conseguiu conversar e achar uma solução. Não é a solução automática, foi uma solução mesmo pontual, vamos fazer desse jeito que isso vai resolver num primeiro momento, depois a gente pensa como é que uma evolutiva melhor ou automatizada, como você colocou antes. Então, eu acho que o ponto principal é a gente ter essa sinergia, esse contato, essa parceria com os demais órgãos, porque a gente está sempre atento para melhorar o sistema. O objetivo do Portal Único é a integração, né? Liane, para a gente encerrar, se você pudesse resumir em uma frase, qual é a chave para navegar bem nesse novo modelo de importação com a Anvisa? Eu acho que de novo, governança do catálogo, né? E as tecnologias que facilitem aí essa gestão, né? E acho que catálogo e tecnologia. Eu acho que é o que vai definir os próximos passos, que é o que está acontecendo tanto com a Receita quanto com a Anvisa, né? Até uma pergunta, se me permite, se a verba que dão para vocês em relação à tecnologia, se vocês vão ter para poder fazer essas melhorias, porque a gente sabe que tem menos pessoas do que vocês precisam, enfim, é muito discutido isso. Se vocês vão conseguir isso para fazer essas melhorias que precisam, se agora com a do INPE, com, né, tudo que tem acontecido, né, todas as associações falando. Dentro da Anvisa, a gente tem, como eu falei, esse plano de desenvolvimento digital, e existe um orçamento estanque. Então, acho que não tem ninguém ouvindo da Anvisa, mas vale quem grita mais. Quem grita mais alto e qual é a importância daquele projeto. Então, vocês sabem disso, lá atrás a gente estava falando do UDI, e aí, junto com o UDI, a gente tinha a entrada do portal, do INPE. E aí foi uma briga mesmo, no fim os dois saíram, graças a Deus, mas assim, existe sim uma prioridade em relação a isso, por causa do investimento que o nosso orçamento realmente interno ali da Anvisa, ele é muito reduzido, e cada vez mais. Mais uma vez agradeço a BIMED, a Liane e a Elisa, e passo a palavra para o Márcio. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Elisa, Liane e Paula por terem aceitado, né, participarem desse painel. Acho que queria ressaltar, acho que da minha gestão, né, dentro do Comitê de Comex, né, desde que eu assumi o cargo, né, como a BIMED, que até então eu ficava só no meu mundo regulatório e dava, claro, o suporte para o Comex, mas não tinha essa vivência mais pesada, né? E desde que a gente se conheceu lá no evento Gourmet Comex, né, promovido pelo Sindasp ali, enfim, desde então você tem nos atendido muito bem, né, sempre com o diálogo franco, né? A gente já enviou vários ofícios, acho que você é a campeã, né, entre os da Anvisa, a gente sempre mandando, e assim, com isso a gente teve vários ganhos, né? Acho que desde a discussão lá de agosto, da questão da importação por terceiros, né, através de DDR, que gerou, né, acho que foi o primeiro grande, não vou falar problema, mas polêmica, né, assim, mas que foi resolvido, acho que até em tempo recorde, até a gente começou a discutir, cara, já tinha um pouquinho antes de agosto, mas em agosto é onde tudo explodiu, mas em outubro a gente já tinha o manual do INPE já
trazendo isso. A gente teve foi importante que a ABMed teve uma ação coletiva, né, com outras associações, a CBDL, o Carlos está aqui, né, tivemos com o Sindasp, a Abraide, Sindusfarma, Interfarma, né, e outros, desculpe se eu esqueci o nome, e que foi importante essa mobilização, que fomos com a Anvisa, fomos com a Receita Federal, né, e tudo mais, e outras coisas também, a questão da fabricante legal para peças e acessórios, né, que isso também acho que foi um grande ganho, o fim da obrigatoriedade para os atributos de composição e apresentação comercial, né, então são ganhos ali que a gente foi evoluindo, né, então acho que é sempre primordial também, estendo meus agradecimentos ao diretor Thiago Campos também, que sempre, e equipe, né, as assessoras também, sempre bem atendidos. Então, acho que faz parte desse diálogo, agradeço ter esses canais abertos, né, a gente sempre começamos a discutir também a questão do depósito especial, né, é outro ponto. Enfim, sempre temos novos pontos, né, que conforme também que você comentou, quanto mais as empresas agora têm usado massivamente, né, que é obrigatório, então não tem como sair disso, a gente tem coletado esses dados e tem reportado a você, né? Então, seja em qualquer evento, a gente contou também no último evento da Anshan, conversamos muito sobre isso também, então agradeço, continuaremos com o nosso trabalho, né, levando os pontos, discutindo, e também conte com a gente para qualquer tipo de iniciativa que você precisa de dados, enfim, subsídios, a gente corre atrás aqui. E, enfim, ações conjuntas, né? Acho que tivemos a consulta dirigida da revisão da 81, então estamos caminhando e estamos reportando. Então, é uma evolução, né? Então, conte com a gente. Também para a gente espalhar também qualquer novidade, enfim, a gente também amplifica esses canais. E espero manter essa parceria. Tá bom? Tá. Vou fazer uma exceção aqui que eu... Tá bom. Obrigado. Obrigado, doutora Elisa. A gente respeita, agradece, sabe do esforço. Em nome da CBDL, agradeço, de fato. Mas o momento, ele realmente exige um esforço conjunto, como a senhora colocou. Então, acho que as associações aqui juntas já se colocam à disposição para um grupo, uma força-tarefa, junto com vocês, com a Receita Federal. Acho que se a Receita é a responsável por tantas mudanças, sem ter feito uma análise de impacto regulatório no nosso setor, a gente tem que levar para eles, porque a situação é caótica, como nós tínhamos comentado, o setor de diagnóstico está muito afetado, os estoques já estão comprometidos para o resto do ano, porque com essa mudança da origem, para poder basicamente começar o processo aqui já na chegada de carga, ou quase na chegada de carga, isso afetou demais todo o setor, que tinha um ritmo bom. E com isso, infelizmente, a gente ganhou imprevisibilidade, aumento de prazo, aumento de custo, inclusive por armazenagem, etc., fora as autuações. Nosso setor já está sendo penalizado com muitas autuações por falta de entrega de produto. Então, o impacto é gigantesco. O pessoal que não é da saúde, a senhora sabe, a gente já conversou, mas quem não é da saúde não tem a mínima ideia. Mas o hospital vai parar a cirurgia, triagem neonatal já está sem produto, então criança que vai nascer não vai ter o teste do pezinho, talvez de forma completa. Então, a situação é crítica mesmo. Eu até lamento trazer tudo isso, a senhora sabe, mas, novamente, gostei de ouvir LPCO Flex, quem sabe é uma saída temporária, mas acho que necessária, excelente ter trazido essa proposta. E outras tantas, a ABMed tem um corpo técnico também, a CBDL, a Abraide, todas nós podemos juntos fazer uma força-tarefa aí para buscar soluções que consigam pelo menos nos levar até o final do ano. Porque, além de tudo isso, Márcio, acabei de voltar de um congresso de dispositivos médicos agora na Europa, e o primeiro tema de discussão do grupo foi sobre o impacto da guerra do Irã. Isso vai nos afetar? Vai nos afetar. Matéria-prima já vai começar a faltar. Os estoques reguladores de petróleo, que é matéria-prima para muitos dos nossos produtos, já estão acabando. Se a guerra não acabar logo e não voltar a normalizar, a gente vai perder esse momento. Perdendo esse momento, e aí quando tiver óleo disponível, o que vai acontecer? Vai para país onde vai ser usado. E o Brasil vai perder seu lugar na fila. Então, são várias consequências que estão no nosso radar e a gente tem que levar com quem de fato pode melhorar, inclusive os tempos de resposta do sistema. O sistema não roda.
né? Está muito problemático. Então, aqui é mais ou menos mais para agradecer, de fato, a sua boa vontade, e a gente sabe que não é fácil. Se está difícil para o nosso despachante, imagina para o servidor da Anvisa ter que lidar com todo esse tempo. Então, conte conosco, com pelo menos muitos braços aí à disposição para ajudar nessa força-tarefa. Obrigado, Márcio. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Carlos. Pessoal, um último recado, né? Acho que até para quem não é associado, se associe-se à ABMed, acho que é um primeiro ponto. A gente está tendo todas essas discussões com associações e tudo mais. Outro ponto, aí é um recado para quem é associado à ABMed. Eu acho que, comparando todos os meus comitês, né, a gente tem, até agora, na jornada, a gente conversou muito com o CIR Latam, né, o PAC, onde a gente tem uma representatividade massiva das nossas associadas. Né? Basicamente, todas as associadas têm minimamente um representante dentro desses comitês. E o Comex é totalmente o contrário. Né? Então, hoje, se eu fizer uma triagem, a gente tem 40, 50 empresas associadas, de quase 200. Né? Então, a gente tem 1/4 só das empresas participando. Então, para a gente trazer esses pontos de discussão, todas essas evoluções, a gente tem espalhado, né, essas discussões para outros comitês, para ter uma abrangência maior. Então, muita coisa foi discutida no regulatório, né, como a Aliane falou, que teve o time envolvido, que deu muito suporte, né, questão de catálogo e tudo mais. Hoje a gente vai discutir isso dentro de tributário, industrial supply chain, né, e outros comitês estratégicos, né, onde a gente tem ali CEOs e alta diretoria. Então, é muita demanda que eu também participar dessas reuniões para dar um feedback do que está acontecendo, para o conselho da ABMed, né, outro ponto. Então, reitero, né, para que as empresas participem ativamente. Acho que quanto mais dados a gente coletar, né, situações diferentes, porque a gente tem equipamentos, materiais, enfim, tem as particularidades de cada um das operações. Então, a gente também tem empresas que importam não só dispositivos médicos, mas cosméticos, medicamentos, enfim, outros itens. Então, fica aqui o convite a todos, tá bom? Obrigado.